Olá, meu nome é Tamires Lucena, sou estudante do mestrado profissional em Educação Física Escolar, Polo Recife, ESEF-UPE. Hoje vou mostrar para vocês o meu mapa conceitual relacionado à disciplina Problemáticas da Educação Física. Irei compartilhar a tela. Bem, dentro desse mapa conceitual, elenquei os tópicos que foram abordados durante essas semanas no módulo da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Primeiro ponto foi o debate em torno do abandono do trabalho docente. Deixa eu aumentar a tela. Então, quanto ao abandono do trabalho no docente, podemos dizer que, dentro desse processo, existe também a questão da transformação da nossa área. Então, a educação física, ela não foi sempre considerada como uma disciplina curricular obrigatória como hoje. Ela era colocada como uma atividade, então não tinha um compromisso e um rigor procedimental. Então, isso foi conquistado e amadurecido ao longo de anos, culminando hoje enquanto legalmente disciplina curricular obrigatória. Um outro fator que ajuda nesse abandono do trabalho docente é a cultura escolar e a relação com a disciplina, onde a atuação, onde existe a problemática da relação da atuação docente e a cultura escolar. Porque dentro desse processo de transformação da área, a educação física, ela inicialmente era muito fundamentada a partir de preceitos biológicos, posteriormente, e pautava-se muito em relação à saúde, e por isso utilizava os movimentos suecos, os movimentos da ginástica, e posteriormente, no período da ditadura militar, em resumo, no período da ditadura militar, foi muito condicionada na sua relação com o esporte. Então, um país forte naquele período era um país que investia no esporte. Então, era importante para um país desenvolvido mostrar resultados em campeonatos, como os Jogos Olímpicos, por exemplo. E nesse período, a educação física em si foi muito pautada a partir dos esportes. E, dentro disso, tem também a problemática dela se firmar enquanto disciplina. Então, hoje encontramos escolas e no ensino fundamental, anos finais, por exemplo, no ensino fundamental, anos iniciais, eles não tinham as aulas de educação física propriamente com o professor de educação física, então tinha essa negligência em relação a conhecer todo o repertório de práticas corporais que hoje se estuda e debate e está elencado nos documentos oficiais do nosso país. Uma outra coisa que aparece nessas discussões em relação ao abandono do trabalho docente são as condições de trabalho que é dado ao professor e o desinvestimento pedagógico. Então, encontramos em muitas escolas condições precárias para o exercício da docência, e condições precárias não significa apenas a ausência de uma quadra para a vivência de esportes, mas é a ausência de estrutura e material para as demais práticas corporais. Então, isso perpassa na falta de condição de trabalho e desinvestimento pedagógico. E tem a questão das disposições sociais do professor dentro desse contexto. Então, num contexto que é totalmente adverso e que não é propício para o desenvolvimento de uma aula de qualidade, o professor ele pode se encantar. Não estou dizendo que isso é regra para que o professor ele
não tenha o compromisso com sua prática docente, mas a gente sabe que essas são condições que favorecem a esse abandono. E aí, muitas vezes, por falta dessa estrutura, por falta desse desinvestimento pedagógico, o professor deixa a prática do rola-bola, que é basicamente entregar a bola e deixar os alunos, os estudantes livres para realizarem suas práticas corporais, que basicamente é futsal e futebol. Então, nesse processo, ele acaba construindo espaço de mais exclusão, né? Porque nem todos os estudantes eles vão participar dessa prática de forma efetiva. E a gente sabe que dentro do esporte, se não existia um rigor, um trato metodológico, a gente pode, a partir do esporte, construir canais de exclusão dos estudantes no processo de aula. Um outro ponto das problemáticas da educação física é a relação entre a teoria e a prática. Então, a educação física, ela faz o quê? É para você saber conceitos ou é para praticar movimentos? É só teoria? É só prática? Então, acredito que no período dos movimentos renovadores na área da educação física, que temos como os principais precursores, né, o coletivo de autores, alguns questionavam se a prática da educação física, nessa conjuntura de ser uma prática contra-hegemônica, ela iria propiciar apenas aulas teóricas de educação física ou que teriam a prática. Então, existiu muita confusão em relação a isso e alguns textos relatando e debatendo sobre esse assunto. E, basicamente, o que a gente entende na educação física é que o professor de educação física ele deve trabalhar a teoria e a prática, isso sendo uma retroalimentação. Então, é o que chamamos de praxis pedagógica. Então, não é focar apenas na teoria e nem focar apenas na prática, mas compreender que, dentro das aulas de educação física, eles estão em consonância. Não quer dizer que nossas aulas irão se tornar apenas a aula em sala de aula, com escrita no quadro, mas que dentro da nossa prática, ela digamos, nossa prática, nossas aulas práticas, elas estão embasadas de informações teóricas, e então não há uma dissociação em relação aos conhecimentos teóricos e o conhecimento prático. Então, isso me lembra muito Paulo Freire, quando ele fala que não há teoria sem prática e não há prática sem a teoria. Um outro ponto que foi discutido na disciplina, né, Problemáticas da Educação Física Escolar, foram os aspectos legais da educação física. Então, antigamente, por ela não ter todo um rigor, existia muita dispensa das aulas de educação física. Então, por exemplo, um estudante que já realiza treinamento em uma academia, em um clube esportivo, ele pedia dispensa das aulas de educação física e ficava tudo ok, né? Então, teve esse ponto que acontecia basicamente por conta também da fragilidade de como a educação física era situada legalmente. Então, até em um dado período, a educação física era dada como atividade. Hoje, podemos dizer que a educação física escolar é uma disciplina curricular obrigatória no ensino fundamental. Nos anos iniciais, ela é ofertada ou pelo professor pedagogo ou pelo professor formado em licenciatura em educação física. E nos anos finais, ensino médio, ministrada por um professor com formação em licenciatura em educação física
E dentro até dos artigos que lemos durante esse período, uma das estratégias para minimizar a evasão das aulas de educação física, já que a gente tinha esse histórico com essa fragilidade de, por momentos, ter sido atividade, por acontecer as dispensas, foi justamente marcar posição quanto a cobrar a presença, a participação e ter um critério avaliativo. Então, o rigor metodológico, o rigor procedimental, ele contribui para que o estudante ele compreenda o que é educação física e qual o seu papel dentro da escola. Um dos pontos também discutidos nas problemáticas da educação física escolar foi a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Então, os aspectos de afastamento foram ocasionados, né, segundo os autores, pelo insucesso dentro de algumas atividades e pela exclusão. Então, como eu disse anteriormente, em algumas modalidades, o professor ele não só vai colocar quais são as unidades temáticas a serem trabalhadas, ele precisa trabalhar para que ela consiga atender a demanda de todos, para que todos possam se envolver dentro daquela prática corporal e executá-la. E, para isso, precisa ter uma clareza sobre o que pretende passar no seu processo de ensino-aprendizagem, clareza em como vai avaliar, para que o aluno ele se sinta acolhido dentro das aulas. Um outro ponto das problemáticas da educação física escolar foi o tratamento do esporte na educação física. Então, a dificuldade relacionada ao ensino dos esportes, dificuldade essa relacionada ao não saber. Então, o universo dos esportes ele é gigantesco, embora no período da esportivista, até o artigo, um dos autores cita a presença do Quarteto Fantástico foi muito forte. Então, o Quarteto Fantástico, basicamente, futsal, handebol, vôlei, basquete. Então, esses eram os principais, mas que a gente sabe que existe uma gama de esportes que podem e devem ser vivenciados no chão da escola. E, para além do esporte, existe uma gama, uma diversidade de práticas corporais que podem e devem ser vivenciadas no chão da escola. Um outro problema, né, um outro ponto, foi a relação da educação física escolar e as questões de gênero, né? Então, debatemos muito sobre a relação de trabalhar a relação de gênero nos diferentes ciclos. Então, por exemplo, a gente assistia uns vídeos colocando esportes, mulheres executando determinados esportes, e via que a maioria das pessoas respondiam que eram personalidades masculinas, mas que, no final, foi visto que eram mulheres. Então, a gente sabe que falta um tanto de estímulo para que as meninas se sintam acolhidas dentro das aulas de educação física, até porque, culturalmente, se pararmos para pensar, os jogos e brincadeiras dos meninos, eles remetem muito mais à liberdade, e o das meninas muito mais ao cuidado do lar. Então, boneca, panelinha, brincar de casinha, menino jogar bola. Então, isso, querendo ou não, influencia, sim, para que ela ache que é capaz de desempenhar papéis dentro da prática, não só dos esportes, como de diversas práticas corporais. E nos debates em aula, foi possível ver que
os professores da sala do mestrado estão atentos a isso e estão debatendo dentro do chão da escola para que, de fato, a aula de educação física possa ter a participação de todos. E uma das coisas também que foram pontuadas no debate sobre a questão de gênero foi a questão das turmas mistas, né? Aqui em Pernambuco ainda existe escola que separa as aulas de educação física por gênero masculino e feminino, e que não existe um estudo que diga o porquê das meninas não poderem executar e ter a experiência das práticas corporais junto com os meninos, né? E pensando que estamos preparando os estudantes para a sociedade, é importante que eles se relacionem no espaço de sala de aula, porque as aulas de educação física é sala de aula igual à aula de português, matemática, onde a turma é mista. Um outro tema que foi colocado nas problemáticas da educação física escolar foi o ensino a partir de temas geradores. Então, isso veio remetendo aos trabalhos de Paulo Freire, que, a princípio, foram pensados, os aspectos foram teorizados na educação de jovens e adultos, mas que nada impede que possa ser utilizado para a educação básica nos anos do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Então, dentro do ensino de temas geradores, é elencado alguns pontos como a codificação das problemáticas, né, identificar qual é o problema. Então, o trabalho de Paulo Freire era basicamente trazer aquilo que era do universo do estudante, do jovem adulto, para a sala de aula, para que ele aprendesse a partir do que é a sua realidade. Então, era basicamente, primeiro, codificar as problemáticas da problematização, ter a problematização relacionada para construir os temas geradores, fazer a decodificação e, a partir disso, buscar a superação dessa problemática. Então, foi muito interessante todos os trabalhos que a gente desenvolveu, não só através do AVA, onde nos reunimos com os professores da nossa turma, mesmo que por Meet ou por Zoom, para mais pensarmos a educação física escolar e pensando no nosso trabalho dentro da nossa escola, né? Eu acho que é o ponto-chave do mestrado profissional é isso, porque é o retorno dos nossos estudos, ele vai diretamente para o nosso público, que são os nossos jovens, né? Os estudantes. Então, acho que é isso. Foi muito bom a disciplina, também presencialmente com a professora Kádia, oportunizou vários debates e foi um momento muito rico e eu estou com muita expectativa para as outras. Então, é isso. Qualquer coisa, falem comigo e vamos construir juntos. Tchau.